Ele pensou que poderia controlar tudo, até mesmo um casamento de mentira. Mas a convivência tem outros planos. Eduardo Pedroski era o tipo de homem que inspirava reverência e temor em iguais medidas. Aos 35 anos, ele era a personificação do sucesso e do poder. Nascido em uma das famílias mais influentes da Itália, os Pedroski, Eduardo tinha sido moldado desde cedo para assumir o controle do vasto império empresarial da família. Com cabelos escuros cuidadosamente penteados para trás, um olhar penetrante e uma postura sempre impecável, ele exalava uma confiança quase palpável. A vida de Eduardo era uma sinfonia de luxo e poder. Residindo em uma mansão que parecia ter saído de um conto de fadas, ele passava seus dias entre reuniões com líderes empresariais e jantares opulentos em restaurantes exclusivos. Ele era um mestre em negociar, sempre conseguindo o que queria com uma mistura de charme e determinação implacável. No entanto, sua arrogância e prepotência eram tão notórias quanto suas habilidades empresariais. Eduardo acreditava que o mundo girava ao seu redor, e, em muitos aspectos, ele estava certo. Mas, como todos os homens poderosos, Eduardo também tinha suas fraquezas. E uma dessas fraquezas vinha na forma de seu avô, Dom Giovanni Pedroski. Dom Giovanni era um homem de princípios rígidos e uma visão clara do futuro da família. Para ele, o legado dos Pedroski era algo sagrado, que precisava ser preservado a todo custo. E, para isso, ele acreditava que Eduardo precisava se casar e ter netos. Não apenas um desejo pessoal, mas uma condição inegociável para que Eduardo pudesse continuar no comando do império. Eduardo, no entanto, tinha outros planos. Ele gostava de sua vida de solteiro e da liberdade que ela proporcionava. Passava suas noites em festas exclusivas, rodeado de mulheres belas e intrigantes, sem nunca se comprometer com nenhuma delas. O casamento, para ele, era uma prisão dourada da qual ele queria manter distância. Mas a insistência de seu avô tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Foi em uma dessas longas reuniões familiares, na majestosa sala de jantar da mansão Pedroski, que Dom Giovanni deixou clara sua condição. Com a voz grave e autoritária, ele anunciou: Eduardo, meu neto, está na hora de você cumprir seu dever para com esta família. Para continuar no comando do nosso império, você precisa se casar e nos dar herdeiros. Sem isso, não haverá futuro para você na liderança dos Pedroski. A declaração caiu como uma bomba na mente de Eduardo. Ele sabia que seu avô não estava blefando. Dom Giovanni era um homem de palavra, e quando ele dizia algo, ele cumpria. Eduardo tinha duas opções: ceder à vontade do avô e encontrar uma esposa, ou arriscar perder tudo pelo que havia trabalhado tão arduamente. Decidido a não abrir mão de sua liberdade, Eduardo começou a formular um plano. Se ele precisava de uma esposa para manter seu status, então ele encontraria uma maneira de cumprir essa condição sem comprometer seu estilo de vida. Foi então que lhe ocorreu a ideia de contratar uma esposa de fachada. Alguém que pudesse desempenhar o papel de sua companheira nas ocasiões necessárias, mas que não exigisse dele nada além disso. A mente afiada de Eduardo logo começou a trabalhar nos detalhes. Ele precisava de alguém discreto, que não despertasse suspeitas, mas que fosse convincente o suficiente para enganar seu avô e os outros membros da família. A mulher ideal seria alguém que entendesse a necessidade de manter as aparências sem se envolver emocionalmente. Alguém que pudesse viver sob o mesmo teto sem invadir seu espaço pessoal. A busca por essa candidata perfeita começou. Eduardo usou todos os recursos à sua disposição, desde investigadores particulares até seus contatos mais íntimos. A cada dia, ele se aprofundava mais em seu plano, determinado a encontrar a solução perfeita para seu dilema. Ele estava disposto a pagar o que fosse necessário para garantir que seu avô acreditasse na farsa. Afinal, para Eduardo, tudo tinha um preço, e ele estava disposto a pagar para manter seu império e sua liberdade intactos. Assim, Eduardo Pedroski, o homem que tinha tudo, embarcava em uma busca peculiar e calculada. Mal sabia ele que essa decisão não só moldaria seu futuro no império dos Pedroski, mas também o levaria a um encontro inesperado que mudaria sua vida de maneiras que ele jamais poderia prever. Naquela manhã, a confeitaria onde Teresa trabalhava estava um verdadeiro turbilhão. Era um dos dias mais movimentados do mês,
com encomendas e mais encomendas para serem entregues pontualmente. Teresa, uma jovem de 26 anos, era conhecida por sua eficiência e dedicação, sempre disposta a ir além para garantir que cada cliente saísse satisfeito. Com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo apressado e um sorriso que raramente deixava seu rosto, ela era a alma do lugar. Aos olhos de Teresa, o mundo parecia um lugar de possibilidades infinitas, mas também de responsabilidades imensas. Seu pai, um homem forte que havia adoecido recentemente, dependia dela para quase tudo. As contas se acumulavam e ela se esforçava ao máximo para manter tudo em ordem. Naquele dia, em particular, ela tinha uma entrega crucial para fazer, uma torta especial encomendada por um dos maiores clientes da confeitaria. Correndo contra o tempo, Teresa saiu apressada, carregando a caixa cuidadosamente embalada com a torta. As ruas de Milão estavam cheias, como sempre, mas ela estava determinada a chegar a tempo. Enquanto caminhava rapidamente, seus pensamentos estavam divididos entre a preocupação com o pai e a necessidade de cumprir suas tarefas. Do outro lado da cidade, Eduardo Pedroski estava em uma ligação importante. Com seu terno impecável e uma expressão de impaciência, ele discutia detalhes de um contrato multimilionário. Mesmo no meio da rua, ele não deixava de exalar autoridade e confiança. Para Eduardo, cada momento era precioso, e ele não tolerava interrupções. Foi então que seus mundos colidiram, literalmente. Teresa, distraída com a preocupação de chegar a tempo, não percebeu Eduardo a tempo. Eles se chocaram com força, e a caixa da torta voou de suas mãos, caindo no chão com um som abafado de desastre. A linda torta, que antes estava perfeitamente decorada, agora era uma bagunça completa. Teresa, com sua roupa manchada, olhou para o desastre no chão, seu coração afundando. Eduardo, por outro lado, estava furioso. Interrompido em meio a uma negociação crucial, ele se virou com um olhar que poderia derreter aço. Mas o que você pensa que está fazendo? Ele rugiu, desligando o telefone abruptamente. Você não olha por onde anda? Isso é inaceitável. Teresa, ainda em choque, tentou se recompor. Desculpe, senhor, mas eu estava com pressa e não vi você, ela respondeu, tentando manter a calma. Mas a resposta de Eduardo foi cortante. Você não viu? Claro que não viu. Olhe para isso. Ele apontou para a torta no chão, agora irreconhecível. A paciência de Teresa estava se esgotando. Ela já tinha um dia difícil e ser tratada daquela maneira era a última coisa que precisava. Olhe, eu realmente sinto muito pela torta, mas gritar comigo não vai resolver nada, ela disse, sua voz ganhando um tom firme. E, para sua informação, o mundo não gira ao seu redor. Eduardo ficou momentaneamente sem palavras. Ninguém jamais falava com ele daquela forma. A audácia daquela jovem era surpreendente. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Eu sou Eduardo Pedroski. Eu poderia comprar sua confeitaria inteira se quisesse. Teresa cruzou os braços, recusando-se a recuar. E eu sou Teresa Moretti. E, no momento, não estou interessado em vender nada. Agora, se me der licença, tenho um cliente esperando. A situação parecia um impasse. Eduardo, ainda incrédulo com a audácia de Teresa, deu um passo para trás. Ele observou enquanto ela se ajoelhava para tentar salvar o que podia da torta, suas mãos tremendo levemente. Havia algo nela, uma determinação e uma força que ele não podia ignorar. Teresa levantou-se, segurando os restos da torta. Se precisar de outra torta, vá à nossa confeitaria. Teremos prazer em atender, ela disse, antes de virar-se e ir embora, deixando Eduardo parado ali, ainda processando o que acabará de acontecer. Enquanto ela se afastava, Eduardo não podia deixar de sentir uma curiosidade inesperada por aquela jovem que ousara enfrentá-lo. Ele sabia que o encontro não terminaria ali. E, de fato, o destino ainda tinha muitos planos para Eduardo Pedroski e Teresa Moretti. Os dias após o encontro acalorado com Teresa passaram rapidamente para Eduardo Pedroski. No entanto, ele não conseguia tirar a imagem da jovem desafiante de sua mente. Ela era diferente de qualquer outra mulher que ele havia encontrado.
Eduardo estava no meio de uma busca incessante por uma candidata para seu plano de casamento de fachada, mas nenhuma das mulheres que entrevistou parecia se encaixar no perfil que ele precisava. Nenhuma delas tinha a autenticidade ou a coragem que Teresa demonstrara naquele breve encontro. Foi em uma manhã nublada, enquanto Eduardo estava em uma reunião na sede da empresa Pedroski, que o destino decidiu intervir novamente. Ele estava revisando relatórios com seus diretores quando um alvoroço na recepção chamou sua atenção. Olhando pela parede de vidro de sua sala, Eduardo viu Teresa. Ela estava discutindo com a recepcionista, tentando entregar uma encomenda. Senhor Pedroski, algo errado? Perguntou um dos diretores, percebendo a distração de Eduardo. Não, continuem sem mim por um momento, ele respondeu, levantando-se abruptamente e saindo da sala. Enquanto ele se aproximava, pôde ouvir Teresa insistindo pacientemente que tinha uma entrega urgente para um dos diretores. Eduardo sentiu uma onda de determinação. Talvez o destino estivesse realmente lhe dando uma segunda chance. Deixe entrar, ele ordenou à recepcionista. Teresa olhou para ele, surpresa e um tanto desconfiada. Senhor Pedroski, ela disse, reconhecendo-o imediatamente. Eu estou aqui para entregar essa encomenda. Sim, eu sei. Entre no meu escritório, Teresa, ele disse, ignorando a expressão perplexa da recepcionista. Uma vez dentro do escritório, Eduardo fechou a porta e se virou para encarar Teresa. Havia uma intensidade em seus olhos que a fez sentir-se um pouco inquieta. Não esperava vê-lo tão cedo, ela disse, tentando aliviar a tensão. Mas obrigada por me deixar entregar a encomenda. Não foi apenas por isso que a deixei entrar, Eduardo respondeu diretamente. Na verdade, tenho uma proposta para você. Teresa franziu a testa, claramente confusa. Proposta? Que tipo de proposta? Eduardo respirou fundo, tentando escolher suas palavras cuidadosamente. Eu preciso de uma esposa, ele começou, vendo a expressão de surpresa dela. Não uma esposa de verdade, mas alguém que possa fingir ser minha esposa por um período de tempo. Você quer o quê? Teresa quase riu. Isso é algum tipo de piada? Não, não é, ele disse seriamente. Meu avô exige que eu me case e tenha netos para continuar no comando da empresa. Mas eu não quero um casamento real. Quero manter minha liberdade. Então, pensei em uma solução temporária. E, depois de nosso encontro, achei que você poderia ser a pessoa certa para isso. Teresa olhou para ele, incrédula. Você quer que eu finja ser sua esposa? Isso é insano. Por que eu faria algo assim? Eduardo sabia que precisava ser honesto. Porque eu sei que você precisa de dinheiro, ele disse, vendo a expressão dela mudar. Eu posso pagar bem, o suficiente para cobrir todas as suas despesas e mais. Sei que seu pai está doente e que as contas estão se acumulando. A menção ao pai doente de Teresa foi como um golpe. Ela olhou para o chão, lutando contra as emoções. Ele tinha razão, ela precisava desesperadamente de dinheiro. Mas a ideia de se envolver em uma farsa como aquela parecia ridícula. Isso é loucura, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Talvez seja, Eduardo concordou. Mas é uma loucura que pode resolver muitos dos seus problemas. Pense nisso, Teresa. Você não tem nada a perder e muito a ganhar. Teresa respirou fundo, tentando processar a proposta. Ela sempre foi uma pessoa prática e sabia que, em circunstâncias normais, jamais consideraria algo assim. Mas suas circunstâncias estavam longe de serem normais. Ela pensou em seu pai, nos medicamentos caros, nas contas que nunca paravam de chegar. Finalmente, levantou os olhos para encontrar o olhar de Eduardo. E quanto tempo você espera que isso dure? Ela perguntou. 6 meses, no máximo, ele respondeu. Depois disso, você estará livre para seguir sua vida, com um bom dinheiro no banco. Ela ponderou por mais um momento antes de finalmente suspirar. Eu aceito, ela disse, suas palavras carregadas de relutância. Mas quero um contrato. Tudo por escrito. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela havia entrado no escritório. Você terá o contrato, ele garantiu. Bem-vinda ao nosso acordo, Teresa.
Com aquele aperto de mãos, o destino deles se entrelaçou de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. E, enquanto Teresa saía do escritório, ela não podia deixar de se perguntar como essa decisão mudaria sua vida. Os primeiros dias do acordo entre Eduardo e Teresa foram marcados por uma tensão palpável. Teresa, com sua personalidade forte e independente, encontrou-se navegando por um mundo de riqueza e poder que lhe era completamente estranho. Eduardo, por outro lado, estava acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, e a presença constante de Teresa trouxe um elemento imprevisível que ele não sabia como lidar. No início, Teresa acompanhava Eduardo apenas em eventos e reuniões familiares, desempenhando seu papel com uma perfeição desconcertante. Ela era uma presença discreta, mas sua autenticidade e charme natural não passaram despercebidos. Aos poucos, ela começou a conquistar os familiares de Eduardo, especialmente seu avô, Dom Giovanni, que via nela uma sinceridade que faltava em muitas pessoas ao seu redor. As coisas começaram a mudar quando Dom Giovanni decidiu que queria ver seu neto mais frequentemente, o que significava visitas regulares à casa de Eduardo. Essas visitas inesperadas e prolongadas fizeram com que Teresa se visse obrigada a se mudar para a mansão de Eduardo. A princípio, a ideia parecia absurda para ela, mas a insistência do avô e a necessidade de manter a farsa em pé a convenceram de que não havia outra opção. A convivência diária trouxe uma nova dinâmica à relação de Teresa e Eduardo. No início, eles mantinham uma distância respeitosa, tentando não invadir o espaço um do outro. No entanto, a proximidade forçada começou a revelar lados de suas personalidades que nenhum dos dois esperava. Eduardo, acostumado a um controle absoluto, encontrou em Teresa uma mulher que não se intimidava com sua autoridade. Ela falava o que pensava e não hesitava em desafiá-lo quando achava necessário. Esse comportamento, ao invés de irritá-lo, começou a despertar uma admiração silenciosa. Teresa, por sua vez, começou a ver além da fachada fria e calculista de Eduardo. Ela percebeu que, sob a superfície impenetrável, havia um homem que carregava o peso de enormes responsabilidades e expectativas. Certa noite, depois de uma longa e exaustiva reunião familiar, Eduardo e Teresa se encontraram na cozinha, ambos buscando um momento de tranquilidade. Teresa estava preparando uma xícara de chá quando Eduardo entrou, parecendo mais exausto do que de costume. Dia difícil? Ela perguntou, tentando aliviar a tensão. Eduardo soltou um suspiro cansado. Você não faz ideia, ele respondeu, pegando uma garrafa de vinho e servindo-se de um copo. Teresa sorriu. Acho que faço sim. Seu avô é uma força da natureza. Eles riram juntos, e pela primeira vez, a tensão entre eles parecia se dissipar. Conversaram por horas, compartilhando histórias de suas vidas, medos e aspirações. Eduardo se viu relaxando na presença de Teresa de uma maneira que não experimentava há anos. Teresa, por sua vez, sentiu um calor crescente em seu peito, uma atração que ela lutava para suprimir. A noite avançou, e o que começou como uma conversa casual se transformou em algo mais íntimo. Os olhares se prolongaram, os toques se tornaram mais frequentes, antes que percebessem, estavam presos em um turbilhão de emoções. O desejo que haviam tentado ignorar tornou-se irresistível. Quando Eduardo inclinou-se para beijá-la, Teresa não recuou. O beijo foi intenso, carregado de todos os sentimentos reprimidos dos últimos meses. Eles se entregaram um ao outro, esquecendo por um momento todas as complicações e falsidades de seu acordo. A noite foi um redemoinho de paixão e vulnerabilidade, uma conexão que ia além do físico. Na manhã seguinte, acordaram nos braços um do outro, a realidade lentamente voltando à tona. Teresa foi a primeira a falar, sua voz suave e mais decidida. E agora? O que fazemos? Eduardo a olhou nos olhos, sentindo um aperto no coração. Vamos aproveitar o tempo que temos, ele disse. Até o término do contrato. Vamos viver isso da melhor maneira possível. Teresa concordou, embora uma sombra de incerteza pairasse sobre eles. Decidiram não pensar no futuro, mas aproveitar cada momento juntos, sabendo que o tempo era limitado. Eles sabiam que a realidade eventualmente voltaria a bater à porta, mas, por agora, estavam dispostos a se perder um no outro e nas emoções que floresciam a cada dia. Os meses passavam,
e Teresa se encontrava cada vez mais envolvida com Eduardo. A linha entre a farsa do casamento e a realidade de seus sentimentos se tornava indistinta. Eduardo era tudo para ela, o homem que ela desejava ao seu lado, não apenas por conveniência, mas por amor verdadeiro. A intensidade de seus sentimentos a assustava, especialmente porque sabia que, para Eduardo, tudo ainda era apenas um contrato. Um dia, enquanto estava no trabalho, Teresa começou a sentir uma tontura avassaladora. O mundo ao seu redor parecia girar e, antes que pudesse se segurar, tudo ficou escuro. Quando acordou, estava em uma cama de hospital, com a enfermeira ao seu lado. "Você desmaiou no trabalho, querida. Vamos fazer alguns exames para ver o que aconteceu", disse a enfermeira com um sorriso reconfortante. O médico chegou pouco depois, com resultados em mãos e um olhar sério. "Teresa, o motivo do seu desmaio é que você está grávida." O mundo de Teresa parou. Grávida? Ela sentiu uma mistura de emoções, alegria, medo, surpresa, e uma ansiedade esmagadora. Tudo parecia mais complicado agora. Eduardo precisava saber, mas como ele reagiria? Ela sabia que precisava contar a ele imediatamente. Sem perder tempo, Teresa deixou o hospital e foi direto para a empresa de Eduardo. Sua ansiedade não a deixava esperar. Chegando lá, a secretária não estava na mesa, o que era incomum. Teresa decidiu não esperar mais e se dirigiu ao escritório de Eduardo, determinada a contar tudo. Quando se aproximou da porta, notou que estava entreaberta. Ia bater, mas parou ao ouvir vozes. Eduardo estava conversando com um amigo, e Teresa ouviu claramente a risada de Eduardo, um som que geralmente a aquecia, mas agora a gelava. "Nunca vou me amarrar de verdade", disse ele, entre risos. "Isso tudo é apenas uma fachada. Eu gosto da minha liberdade, sem uma mulher para me controlar." O coração de Teresa se partiu naquele momento. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto antes que pudesse contê-las. As palavras de Eduardo a atingiram como um golpe mortal. Ele realmente não a amava, não se importava com ela. Era tudo uma farsa, um jogo para ele. E ela, tão boba, havia se apaixonado de verdade. Sem fazer barulho, Teresa se afastou da porta, tentando não soluçar. Saiu do prédio correndo, as lágrimas cegando sua visão. Como ela pôde ser tão ingênua? Como pôde acreditar que ele poderia mudar, que ele poderia amá-la de verdade? Ela correu pelas ruas, o coração em pedaços. Sentia-se traída, usada e desesperada. Parou em um parque próximo e se sentou em um banco, deixando as lágrimas fluírem livremente. Pensou no bebê que carregava, um fruto do amor que ela sentia por Eduardo, mas que ele nunca poderia corresponder. As horas passaram e Teresa sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia ficar ali, naquela cidade, perto de Eduardo, sabendo que ele nunca a amaria. Precisava ir embora, recomeçar sua vida longe dele, protegendo-se e ao bebê. No dia seguinte, Teresa começou a arrumar suas coisas. Cada item que colocava na mala parecia pesar uma tonelada. Ela se sentia esgotada, mas determinada. Deixou uma carta na mesa de Eduardo, explicando seus motivos e desejando-lhe tudo de melhor, mas sem mencionar a gravidez. Não podia arriscar que ele tentasse mantê-la por obrigação. Quando Eduardo voltou para casa naquela noite, encontrou a carta e, com ela, seu mundo desmoronou. Teresa havia ido embora, e ele não sabia para onde. Tentou ligar para ela, mas o telefone estava desligado. Desesperado, foi até a confeitaria onde a havia conhecido, mas a dona do estabelecimento informou que Teresa havia se mudado e não deixará um endereço. Os dias seguintes foram um borrão para Eduardo. Ele tentou voltar à sua vida anterior, aquela em que ele era o poderoso e implacável Eduardo Pedroski. Mas cada tentativa de retomar sua rotina falhava miseravelmente. O vazio deixado por Teresa era insuportável. As reuniões de negócios, que antes eram sua prioridade, agora pareciam desprovidas de sentido. Ele começou a evitar seus amigos, seus colegas de trabalho, e até sua família, mergulhando em um abismo de solidão. Uma semana se passou, e Eduardo estava irreconhecível. Sua aparência, sempre impecável, estava desleixada.
Passava os dias trancado em seu apartamento, bebendo para tentar anestesiar a dor. A comida era um pensamento distante, e a falta de nutrição apenas aprofundava seu estado de desespero. Ele não conseguia tirar Teresa da mente. Cada canto do apartamento lembrava dela, desde o aroma do perfume que ela usava até o som de sua risada. Naquela sexta-feira à noite, enquanto o céu de Milão estava coberto por nuvens escuras, Eduardo sentou-se no sofá, segurando uma garrafa de vinho quase vazia. Ele olhou para a janela, vendo as luzes da cidade, mas sentindo-se completamente isolado. Pensamentos de Teresa, seu sorriso, sua força, sua vulnerabilidade, assombravam-no incessantemente. Ele sabia que não podia continuar assim. Algo precisava mudar. Nos 3 anos que se seguiram à partida de Teresa, Eduardo tentou de todas as maneiras possíveis preencher o vazio que ela havia deixado. Tentou retomar sua vida anterior, com festas luxuosas e encontros casuais, mas nada parecia capaz de apagar a lembrança dela. A dor da perda e a culpa por suas próprias palavras o consumiam. Finalmente, desesperado e exausto, Eduardo decidiu contratar um detetive particular para descobrir o paradeiro de Teresa. O detetive, um homem experiente com uma longa carreira de sucessos, aceitou o desafio. Ele começou sua busca investigando os lugares e pessoas que Teresa poderia ter procurado ajuda. O trabalho meticuloso e detalhado envolveu longas horas de análise de dados, rastreamento de pistas e entrevistas discretas. Eduardo aguardava ansioso, cada dia sem notícia parecendo uma eternidade. Após semanas de investigação, o detetive finalmente encontrou uma pista sólida. Teresa havia se mudado para uma pequena cidade no interior, longe do luxo e das intrigas de Milão. Vivendo de forma simples, ela estava trabalhando em uma confeitaria local, administrada por uma senhora amável que a acolheu como a uma filha. O detetive informou Eduardo, que sentiu um misto de alívio e ansiedade. Agora ele sabia onde ela estava, mas como se aproximar dela depois de tanto tempo e tanto sofrimento causado? Eduardo decidiu ir até a cidade, levando consigo um ramalhete de flores, um gesto simples, mas carregado de intenções e arrependimentos. Quando chegou à cidade, o coração batia forte no peito, uma mistura de medo e esperança. Ele estacionou o carro a uma distância segura da casa simples que o detetive havia identificado como sendo o lar de Teresa. Eduardo observou a casa por um tempo, tentando ganhar coragem para se aproximar. Foi então que viu uma cena que fez seu coração parar por um momento. O pai de Teresa estava caminhando de mãos dadas com um menino pequeno, que corria alegremente para dentro da casa, chamando por sua mãe. Eduardo sentiu um aperto no peito. Aquele menino poderia ser seu filho? Ele ficou paralisado, olhando para a casa. Teresa apareceu na porta, pegou a criança no colo e sorriu, uma visão de ternura e felicidade que ele nunca tinha visto antes. Eduardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Deixou o ramalhete de flores no portão e se afastou, precisando de tempo para organizar seus pensamentos e decidir o que fazer. Nos dias seguintes, Eduardo se preparou para confrontar Teresa. Precisava falar com ela, esclarecer tudo e assumir sua responsabilidade. Finalmente, sentindo-se pronto, voltou à casa. Observou a rotina deles de longe, esperando o momento certo para se aproximar. Quando viu o pai de Teresa sair com a criança, Eduardo reuniu coragem e foi até a porta. Bateu suavemente, o coração disparado. Teresa, pensando que era seu pai, abriu a porta com um sorriso. Ao ver Eduardo, seu rosto se transformou em uma expressão de choque. Tremendo e chorando, ela perguntou, com a voz trêmula, o que ele estava fazendo ali. Teresa, começou Eduardo, com a voz embargada. Eu sei que fiz tudo errado. Sei que te machuquei, e estou profundamente arrependido. Eu vim aqui porque preciso fazer parte da vida do nosso filho. Teresa olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e emoção. Você não sabe o que está dizendo, Eduardo. Você sempre quis sua liberdade, e eu nunca fui parte disso. Eu estava errado, disse ele, dando um passo à frente. Eu fui um tolo. Achei que a liberdade era não ter compromissos, mas a verdadeira liberdade é estar com quem a gente ama. Eu te procurei por todos esses anos, e não vou desistir agora. Eu quero estar com você e nosso filho,
se você me permitir. Teresa, ainda relutante, respirou fundo. Eduardo, eu vivi 3 anos sem você, criei nosso filho sozinha. Não sei se posso confiar em você de novo. Por favor, Teresa, implorou ele. Me dê uma chance de provar que mudei. Deixe-me fazer parte da vida de vocês. Eu te amo e sempre amei, mesmo quando não sabia reconhecer. Com lágrimas nos olhos, Teresa assentiu lentamente. Tudo bem, Eduardo. Vamos tentar. Pelo nosso filho. Nos dias e semanas que se seguiram, Eduardo fez de tudo para reconquistar a confiança de Teresa. Sua presença constante, os gestos de carinho e a dedicação ao filho começaram a suavizar as mágoas do passado. Eduardo se declarou novamente, contando todo o sofrimento que passou em busca dela. Teresa, entre lágrimas, admitiu que nunca o esqueceu. Finalmente, decidiram enfrentar o futuro juntos, formando uma família unida e deixando as mágoas do passado para trás. O amor que floresceu entre eles, apesar de todas as adversidades, agora os guiava para um novo começo. O que mais te surpreendeu na história? Qual foi o seu momento favorito? Você tem sugestões para futuras histórias? Queremos muito saber o que você pensa. Deixe um comentário se você gostou do conteúdo, sua opinião é muito valiosa para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!